Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho, este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o deputado federal Danilo Forte, do PSDB. O que significa a abrangente dança das cadeiras no governo Bolsonaro? Qual o impacto das mudanças na relação com o Centrão no Congresso Nacional? Qual a avaliação do combate à pandemia de Covid-19? O que esperar da Frente Parlamentar de Energias Renováveis? Ainda, quais os planos do deputado Danilo Forte na cena política local? Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Danilo Forte é advogado. Foi diretor da União Nacional dos Estudantes, UNE, no final da ditadura militar, na década dos anos 1980. No Ceará, foi presidente da Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, no governo do então presidente Lula. No terceiro mandato de deputado federal, Danilo Forte foi relator do orçamento de 2015 e, atualmente, preside a Frente Parlamentar de Energias Renováveis. E é com o deputado federal Danilo Forte que converso no programa de hoje. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo aos estúdios da TV Otimista, é uma honra tê-lo aqui. Espero que seja o primeiro de alguns convites, que o senhor aceitará para a gente bater aqui um papo sobre a situação do Brasil, a situação do Ceará, sobre a política. E eu queria começar pelo começo, por essa situação tensa, que Brasília vive. O senhor, como deputado federal, acompanha isso muito de perto. E eu queria saber da leitura do senhor dessa dança das cadeiras no governo Bolsonaro e se isso vai realmente impactar a política nacional. Boa tarde. Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na TV Otimista. Para mim, primeiro, é natural que do segundo para o terceiro ano, todo governo tem uma rearrumação. Isso, ao longo da história, a gente vai perceber que metade do primeiro mandato, a primeira metade do mandato é de um jeito, a segunda metade, geralmente, já é dentro de uma outra determinação. E é notório, todo mundo está vendo, que esse é um governo que tem muita dificuldade no diálogo, tanto na política como com a sociedade. Então, é um governo que foi eleito dentro de um propósito específico de combate à corrupção e criou muitas dificuldades para fazer esse enfrentamento. Diante disso, precisa ter uma relação melhor com o Congresso Nacional, precisa ter uma melhor relação com a sociedade. E o que nos surpreendeu nesse momento foi exatamente a questão da sua principal base social, no caso os militares, a quem, inclusive, o governo incorporou muito dos seus quadros a militares reformados, a militares, ex-militares de carreira, que participam plenamente do governo. Depois do regime militar, foi o governo que mais acomodou militares nos postos de comando do governo federal. E isso causa surpresa a todos. Não tem ninguém que não tenha se surpreendido com a quantidade de mudanças que foram feitas ontem, que estão sendo implementadas hoje, e com as reações que estão sendo encontradas. Essa reação dos comandos militares é preocupante. Eu acho que a democracia no Brasil está estabilizada. O Brasil hoje tem fundamentos muito pertinentes com relação a uma conjuntura de permanência no regime democrático. O mundo mudou, hoje é um mundo muito mais participativo, muito mais inclusivo. As redes sociais hoje permeiam o debate abertamente, com muita transparência em tudo quanto é lugar do Brasil e do mundo. E acredito eu que possa nos dar a esperança que o governo se reencontre. Eu quero é que as coisas fluam, eu quero é que as coisas deem certo, eu quero é que a gente resolva os problemas da economia e, fundamentalmente, a gente supere a pandemia, que esse é o grande problema, a grande chaga do momento que nós estamos vivendo. E, por outro lado, que Deus nos proteja, ajuizando os governantes
e criando, né, uma força de diálogo com os governados para que a gente possa fazer desse grande país uma nação que dê qualidade de vida e conforto para todos os brasileiros. Ainda sobre essa situação de Brasília, o senhor acredita que há ambiente para um golpe, um autogolpe, o que se supõe que esteja no horizonte do presidente Bolsonaro? Eu acho que a democracia está muito consolidada. Acho que o mundo não espera do Brasil um retrocesso democrático em momento algum. E acho também que a principal nação do mundo, que foi inclusive quem deu guarita, né, inclusive física, ao golpe de 64, hoje está numa vertente totalmente diferente, né? Hoje nós não temos a quinta frota estacionada na esquina do Rio de Janeiro. Então, eu acredito que não tem nem sensatez você querer, num momento como esse, fazer uma transformação desse tipo. E não tem elementos, as instituições estão funcionando plenamente, né? Bem ou mal, né? O Executivo está cumprindo o seu papel, bem ou mal a Câmara e o Senado estão cumprindo o seu papel, e bem ou mal o Poder Judiciário também cumpre o seu papel. Eu acho que o que a gente precisa é apostar na democracia. Quando a democracia está falha, quando ela está fraca, o melhor remédio é mais democracia. O que o Brasil precisa é de mais líderes, o que o Brasil precisa é de mais debate sobre as suas questões e de capacidade de enfrentamento dos seus problemas. Nós temos que acabar a mania de botar os problemas para debaixo do tapete ou esconder os problemas. Tem que encarar e resolver como a gente resolve na vida da gente. Você não vai resolver o seu problema de desemprego ficando dentro de casa inerte. Você não vai resolver o problema de saúde da sua família se você não for atrás de um médico, não for na farmácia comprar os remédios. Então, diante disso, assim também é a política. Nós precisamos resolver nossos problemas. Se o problema é fazer avançar a pauta das reformas que foi prometida pelo governo, vamos levar o debate para a Câmara, vamos exigir que a Câmara vote, vamos, inclusive, questionar quem não quer votar. E isso foi feito, inclusive, no mandato do Rodrigo Maia, que ele sentou em cima de muitas pautas e que a gente cobrou muito, a gente podia ter avançado, mas infelizmente não avançamos. Agora, pelo menos, a gente tem dois presidentes, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, que estão mais sintonizados com o governo federal e que têm condições de fazer essas pautas avançarem. Agora, preciso ter diálogo para dentro do governo. Eu acho que nós perdemos muito tempo esperando pelas reformas e elas vieram muito capenga e foram, inclusive, consumidas pela própria pandemia. Mas eu acho que agora a gente tem condições, inclusive, de desatar muitos nós e avançar numa pauta para dar autonomia para a economia, para andar só e para corrigir a dificuldade que o Brasil tem. Certo. Vamos já falar das reformas, mas eu queria antes ainda explorar um ponto que o senhor falou a respeito da carência de líderes. O senhor falou que o Brasil precisa de mais líderes. Deputado, pela sua experiência, por que essa carência de líderes e o que fazer diante dessa situação? Eu acho que nós temos dois problemas aí históricos. O período de seção, o período do regime militar, que tolheu muitas lideranças, né? Muita gente deixou de participar da vida política do país e o debate político diminuiu muito no valor, inclusive intelectual. E um segundo momento, a marginalização da política. Nós criamos uma legislação muito avançada com relação ao combate à corrupção, principalmente, e a forma de fazer política ainda se manteve na forma histórica, principalmente no toma lá da cá, né, na compra de voto e nessa fartura de partidos políticos que, na sua grande maioria, são balcão de negócio. Então, isso, muitas vezes, inibe um bom médico, um bom engenheiro, um bom advogado, um líder carismático, de adentrar no mundo da política e ter seu nome ali. Né? Por exemplo, eu tive muita dificuldade agora nas eleições municipais, em alguns municípios, que eu sou votado principalmente aqui no Vale do Curu, e identificar gente que quisesse disputar a eleição. Porque tinha muita gente, primos meus, médicos, engenheiros, empresários, eu chamava para vir, rapaz, vamos participar, vamos mudar essa história aqui, vamos me ajudar a mudar a história política dessa forma antiga de fazer política, né, de ir para a prefeitura, para saquear a prefeitura, e vamos arranjar gente nova e tal.
E a turma não queria ir. Mas a turma não ia. E muitos deles, sabe qual era o argumento? Eu não vou sujar o meu CPF. Exatamente, porque existe na política, existe entre os políticos um próprio débito dessa criminalização, né? E aí, nós temos que entender as mudanças. Nós estamos num período de transição ainda. Né? Nós saímos de um regime muito fechado para uma constituinte que, sem sombra de dúvidas, foi a mais democrática de toda a nossa história. Né? Uma Constituição que hoje preserva muito os valores democráticos e nós não formamos gente para fazer essas mudanças. E essa deficiência se reflete em todos os segmentos. Então, você tem muito oportunista na política, tem muitos comerciantes, homens de negócio que vendem emenda e usam a política para instrumentalizar e enriquecer as suas empresas. E temos também aí falta de ausência de gente comprometida com aquilo que é a maior arte que o ser humano pode ter, né? E a mais conceituada de todas as ciências sociais, que é a arte de fazer política. É verdade. Deputado, como estão as reformas agora que parece existir uma agenda lá na Câmara e no Senado? Eu acho o seguinte, se nós não chegamos no fundo do poço, nós estamos bem pertinho. A nossa sorte é que a moeda ainda é uma moeda forte e o Brasil é muito rico. Eu conheço o Brasil inteiro, tive a oportunidade de conhecer o Brasil inteiro e eu costumo brincar, inclusive, com os amigos em Brasília, que onde no Brasil não tem nada, tem vento e tem sol para a gente fazer energia. Então, eu acho que nós estamos diante de um dilema que é o seguinte: ou a gente se organiza para ser uma nação de verdade, para ter um papel de protagonismo no mundo, ou a gente simplesmente vai deixar essa nação se diluir e seja lá o que Deus quiser. E diante disso, eu acho que as reformas são fundamentais para organizar o Estado. Né? Para você ter uma ideia, nós ainda temos no quadro do governo federal a profissão de vaqueiro. Vaqueiro. Ou seja, a reforma administrativa está mais do que ultrapassada a necessidade de fazê-la. Atualizar, né? Atualizá-la. O mundo corporativo, hoje o mundo da internet, é um mundo muito mais ágil. E você tem deficiência em todos os serviços públicos. Em todos. Eu até brinco que o único serviço eficiente, só 100% eficiente no Ceará, é o de cobrar impostos. O Ceará cobra imposto como ninguém. Mas você tem deficiência na saúde, na segurança, na educação, transporte público, todos os segmentos que a sociedade brasileira precisa de ter eficiência no serviço público, você não encontra. Por quê? Porque nós temos um mundo real, está aqui, a tecnologia aqui dessa TV é fantástica. E nós temos um mundo prático em que você chega no posto de saúde, você não vai encontrar um médico, quando encontra o médico, não encontra o remédio. Quando tem o remédio e o médico, falta a atendente para assinar o prontuário ou para ver o cartão do SUS. E aí o que é que acontece? Aí, do nada, você vê essa catástrofe que nós estamos vivendo agora. O Brasil é o país que mais morre gente da Covid-19 no mundo. E tudo isso podia estar sendo resolvido se a gente conseguisse dar a mesma eficiência que a gente dá para uma estrutura dessa aqui, para o serviço público, que tem muito mais dinheiro do que o setor privado. Ok. Deputado, vamos fazer um rapidíssimo intervalo, tá certo? O programa Política que hoje recebe o deputado federal Danilo Forte, do PSDB, aqui nos estúdios da TV Otimista, faz um rapidíssimo intervalo e volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política. Eu sou Erivaldo Carvalho e a gente recebe aqui nos estúdios da TV Otimista o deputado federal Danilo Forte, do PSDB, que acompanha de Brasília ou no formato remoto, né, já que a pandemia mudou, deputado. Essa agonia que o Brasil vive em relação à pandemia da Covid-19, os socorros, né, que o governo federal tem feito, tem sinalizado juntamente com os estados para tentar minimizar a situação. Eu queria desdobrar esse bloco em dois momentos. O primeiro,
a pandemia propriamente dita, a substituição do ministro, etc. Como que o senhor vê o enfrentamento dessa situação a partir do governo federal e depois a gente fala aí do auxílio emergencial, né? Eu acho que foi um festival de erros. Tiveram erros de todas as partes. No primeiro momento, a gente tinha um médico que entende de saúde pública, que era o Mandetta, mas não tinha o apoio do núcleo do governo federal. A política desenvolvida inicialmente de distribuir dinheiro avalanche para estados e municípios também desdobrou em muita corrupção. A gente fez o caso, inclusive, aqui do estado do Ceará, dessa hospital de campanha lá do presidente Vargas, que é uma história muito mal resolvida, muito mal contada, e até hoje ninguém sabe porque que esse hospital, que foi feito em 15 dias, foi desmontado em 3 meses. E hoje está aí faltando leito, faltando UTI para todo mundo. E agora vem a crise do oxigênio, tudo demonstrando uma falta de logística para o enfrentamento da crise. Segundo, também tem os problemas que é uma doença nova, uma doença diferente, tem cepas diferentes, tem enfrentamentos diferentes, e nós não nos preparamos para nenhuma delas. Nós temos duas das melhores fábricas de vacina do mundo. O Butantan e a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, são reconhecidamente no mundo inteiro como 2 grandes fábricas de vacinas. O Butantan exporta vacina para toda a Europa e para os Estados Unidos, assim como a Fiocruz. O Butantan, para você ter uma ideia, essas vacinas antiofídicas, negócio de veneno de cobra, é uma excelência para o mundo inteiro. Tanto é que é capitalizado, né? O Butantan tem mais de 4 bilhões no caixa do Instituto. E, de uma hora para outra, simplesmente se ignorou todo esse passado e de uma forma até irresponsável, né? Teve um desleixo com relação à ciência e com relação aos conhecimentos acumulados ao longo de toda essa história. E a política externa travou a parceria com os grandes produtores mundiais de insumo, a Índia e a China, com quem nós temos uma excelente relação comercial. A China é o maior parceiro comercial do mundo, do Brasil, e simplesmente naquilo que a gente mais precisou foi onde faltou. Por quê? Porque faltou diálogo, faltou construção de uma solução. E o governo federal, inclusive, essa crise que nós estamos vivendo recente, desses dias, é fruto de desenvolvimento exatamente desse momento que começou lá atrás. Porque isso gerou desgaste junto à sociedade e gerou desgaste político. Por outro lado, a gente também viu que os estados, em vez de encontrar uma solução negociada e aprimorar os seus serviços, entraram no conflito. E aí, na hora que entrou o conflito, o governo federal com os governos estaduais, isso sobrou para quem? Para a população desassistida. Então, a população está pagando um preço que não merece. Principalmente num país que tinha tudo para estar muito mais avançado do que nós estamos hoje. Então, foi uma sucessão de erros, né? Foi uma sucessão... Um efeito dominó ali, né? Um efeito dominó, em que o que a gente percebeu claramente foi o seguinte: a imaturidade, a irresponsabilidade e a vaidade do palanque. Porque se teve uma coisa que eu, inclusive, faço autocrítica hoje, eu já defendi no passado, hoje eu não defendo mais, é a reeleição no Brasil. A reeleição no Brasil foi um veneno para o sistema político brasileiro. E contamina o cara se elege num dia, no outro dia ele já está pensando na reeleição dele. Então, ele deixa de pensar a gestão, ele deixa de pensar as políticas executivas que ele tem que fazer para melhorar o padrão da gestão dele, para pensar só em atender politicamente, seja no populismo barato, na enganação do povo, seja no atendimento aos políticos, no fisiologismo, seja na compra de partidos para aumentar o tempo de rádio e televisão, que é muito importante num processo eleitoral, e com isso, gasto de dinheiro público para sustentar uma máquina política absurda. A gente vê isso aqui no Ceará. A dificuldade que a oposição tem de juntar partido político em véspera de eleição aqui no Ceará é um negócio gritante. Por quê? Porque todos os partidos correm para dentro do governo.
E é por isso que é distribuição de secretaria, de narco da administração pública para atender esses partidos políticos. E os partidos políticos vão para lá para quê? Para sugar o Estado. Vão para lá para sugar as prefeituras. Eles não vão para lá para fazer política pública. E é por isso que a gente tem que rever esse problema da reeleição no Brasil. Né? A reeleição como instituto para homenagear um bom gestor, do ponto de vista filosófico, é muito bonito. Mas do ponto de vista prático, no Brasil, se transformou num erro político muito grande. E o que a gente está vendo é exatamente o esfacelamento dessa postura política em função da vaidade pessoal, que os caras não descem do palanque, não vêm administrar, porque só estão focados em se reeleger na próxima eleição. Ok. E aí, nessa ciranda de erros, houve alguns pontos na tentativa de minimizar os impactos, que foi justamente o auxílio emergencial, que hoje, nesse ano, está muito menor do que do ano passado, em quantidade de parcelas, em valores, até de abrangência. Qual a leitura que o senhor faz do auxílio emergencial de 2021? Eu sempre fui a favor do auxílio emergencial e sempre fui a favor da inclusão social. Eu me criei entre o Itapajé e o Canindé. E eu vi muita fome e vi muita seca. E eu me lembro muito bem, quando eu era menino, que eu ia para as férias, eu ficava na boleia do caminhão com o papai, e a gente passava pelas estradas e via aquelas famílias ali abandonadas, disputando restos de comida com urubus e gaviões. E muitas vezes até o papai parava, quando levava um fardo, um saco de farinha, uma rapadura, um saco de feijão, ele distribuía com as pessoas ali. O papai tinha um coração muito bom. E aquilo me chocava, me marcou muito. Crianças deprimentes, né, sujas, maltratadas, e ali tendo que enfrentar o caminho da estrada para chegar em algum lugar para sobreviver. E esse fluxo do êxodo rural inchou as periferias. Hoje esse problema não está mais no sertão, porque no sertão não tem mais quase ninguém morando. Esse problema está na periferia das cidades, principalmente das grandes cidades. Só para você ter uma ideia, só em Fortaleza nós temos cadastrado 956 mil pessoas no auxílio emergencial, só em Fortaleza. É quase um terço da população da cidade. 3 Caucaias, né? 3 Caucaias, só em Fortaleza, não estou falando de Caucaia. Uhum. E essa fome, ela só pode ser reduzida, diminuída, se você tiver um sustento. Não tem outra forma. Ninguém vai comer vento. Então, quando você decreta o lockdown e quando você não dá oportunidade para a pessoa ter como sobreviver, você está decretando aquela pessoa morrer de fome, vai passar necessidade. E aí aumenta a violência, né? E aumenta a crise social. Então, eu acho que, da mesma forma que eu defendi o Bolsa Família, eu acho que hoje o auxílio emergencial, ele vem num bom momento para minimizar esses efeitos. O caixa do país está esfacelado. O país, desde 2014, vem tendo déficit após déficit. Nós estamos todo ano aumentando a conta, o endividamento do país. Passando a conta para o ano que vem, né? Passando, rolando a dívida e aumentando a conta. Como o carnê da padaria, como o carnê do armazém. E aí, você não consegue pagar. E isso vai aumentando o descrédito, vai aumentando a dificuldade. Então, o caixa do país hoje é diminuto. Diminuiu muito o caixa. Uhum. A pandemia diminuiu a atividade econômica. A atividade econômica diminuindo, diminui a arrecadação dos governos. Diminuindo a arrecadação do governo, diminui o caixa do governo. Tanto é que esse orçamento que foi votado agora semana passada é um festival de pedalada. Né? Todo mundo sabe que aquele dinheiro não existe. Um orçamento muito esquisito também, né? Mal feito, mal elaborado, e quem elaborou... Muita verba para deputado. Ela elaborou de forma equivocada, privilegiar as emendas parlamentares, que eu propus, inclusive, na minha emenda ao auxílio emergencial, para esse dinheiro vir para o auxílio emergencial, e não colocar dinheiro para ações essenciais. Você não pode tirar dinheiro da Previdência, você não pode tirar dinheiro do subsídio do FAT. Né? Então, o que é que acontece com isso? É pedalada. E eu acho que vai ter problema, inclusive, para a equipe econômica devolver esse pepino para o Congresso Nacional.
né? Mas depois eu falo da forma de resolver isso. Tá bom. E aí, no auxílio emergencial, eu fiz a emenda que a gente voltaria aos valores passados, com no mínimo de R$300 para quem é sozinho e chegando a R$600 para quem mora com o filho ou a filha e não tem nenhuma outra renda. E com isso você garantir o mínimo de sobrevivência para essas pessoas. Então, dentro da perspectiva do auxílio emergencial, eu acho que agora sim é a hora de discutir o valor. O governo da vez passada tinha mandado R$200 e terminaram aprovando 600. Isso. Agora o governo mandou 175 e eu acho que dá para a gente chegar a um parâmetro de 300 para o solteiro e 600 para quem tem filho, desde que a gente oferte alternativa. Eu ofertei como alternativa cortar nas emendas parlamentares, nas emendas de bancada, nas emendas de relator e apresentei ao Paulo Guedes no ano passado, porque essa minha proposta é de setembro do ano passado. Eu sabia que a pandemia não ia acabar no dia 31 de dezembro. Inclusive, eu disse, estão pensando que terminou o ano fiscal, acaba a pandemia. Não, a pandemia vai continuar. Tanto é que continuou. Não respeita calendário, não, né? O vírus não tem calendário. E aí, diante disso, eu tinha proposto, lá atrás, que as Big Techs pagam muito pouco imposto. Muito pouco é bem contraditório. Pagam pouquíssimo imposto no Brasil. Quase nenhum. As bets que financiam hoje o campeonato de futebol estão faturando esse ano algo em torno de 12 bilhões no Brasil de aposta. Elas pagam zero Que é aqueles jogos online, né? Que os jogos online. Então, quer dizer, a gente tem que entender que tem um segmento que paga muito e não devia pagar, porque não devia tributar produtos da cesta básica, né? E tem segmentos que não pagam nada e que podem pagar. Porque quem tem acesso a esse tipo de programa, a esse tipo de jogos, a esse tipo de isenção, inclusive publicitária, que tira da TV otimista para veicular nas redes sociais sem pagar imposto, esses é que podem ser, você pode diminuir a evasão fiscal. Então o senhor fez as contas e viu que dava para cobrir o... Dava mais de 15 bilhões. Dava mais de 15 bilhões. Então, quer dizer, se você hoje tem condição fiscal de fazer a mudança, e se você tem segmentos que estão sendo priorizados no orçamento da União, que podem melhorar a vida do povo sem cair no mercantilismo ou na demagogia, você tem que ter responsabilidade com os fatos. E foi isso que eu fiz. Eu não fiquei bradando que ia dar aumento da auxílio emergencial, mas eu coloquei para o governo uma emenda e coloquei o subsídio para garantir os recursos para essa emenda. E dizendo de onde vem, porque isso também faz parte, inclusive, senão a emenda nem anda, né? A lei de responsabilidade fiscal exige que quando você acrescenta uma despesa ao orçamento, você tem que dizer mostrar a fonte, né? A fonte. Você tem que mostrar a fonte. Então tem muita gente bradando aí, né, que está defendendo um auxílio emergencial de 600, sem dizer de onde veio o dinheiro, nem como veio o dinheiro. Está mentindo, está enganando o povo. A gente tem que apresentar a proposta para dizer de onde veio o dinheiro. E eu apresentei duas. Uma em setembro do ano passado, pegando as Big Techs e os jogos nas internet. E a outra, agora, esse ano, cortando nas emendas parlamentares, que não vão ter execução imediata e que podem muito bem servir de anteparo para a população que está passando necessidade. Tá bom, deputado. A gente vai fazer um intervalo para a gente seguir aqui com alguns pontos que, de tão importantes, é bom a gente pegar o intervalo aí inteiro, tá certo? A gente vai fazer o intervalo, volta já, com o deputado Danilo Forte. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. A gente recebe aqui nos estúdios da TV Otimista o deputado federal Danilo Forte, do PSDB. Deputado, no bloco anterior a gente falou bastante sobre o auxílio emergencial dentro dessas condições fiscais do Congresso, etc., né? E o senhor também atua bastante na área de proteção de setores específicos, né? Como, por exemplo, os aposentados, que é um segmento que muitos dizem que defende, mas na prática acaba sem representatividade. Mas o que a gente pode dizer que está sendo feito pelos aposentados? Hoje, 86% das famílias que moram no interior do Ceará
vivem da aposentadoria. É o avô, é a avó, é o pai, é a mãe que tem um aposento, tem o benefício da prestação continuada, o BPC, e com isso garante o sustento da família. E no meio da pandemia, a primeira coisa que falta é dinheiro para comprar remédio, né? Então precisa do remédio. E muitos estavam já pendurados no consignado. A gente sabe a volúpia, a força, a usura, né, desse mercado de consignado é muito grande. E praticamente deixando essas famílias sem dinheiro. Então, no final do ano passado, eu apresentei um projeto de a gente suspender o pagamento dos consignados. Ainda estava na gestão do Rodrigo Maia, ele não colocou em pauta, não votou, mas veio a medida provisória 1006, 1006. E na medida provisória 1006, né, que tratava da modificação dos aposentos, eu coloquei, né, uma emenda minha, emenda 37, em que os aposentados poderiam suspender o pagamento dos consignados por 4 meses, 120 dias, durante esse período da pandemia, e com isso sobrar um pouquinho de dinheiro para comprar o medicamento, para melhorar um pouco a cesta básica, a refeição Aí isso dos seria dependentes, negociado para frente, né? E seria mantido na mesma taxa de juro a posteriori, né? Inclusive já foi até homologado pelo presidente da República, já é lei, né? Eu não estou com o número da lei aqui de cabeça, mas o aposentado que quiser fazer a suspensão, basta comunicar por escrito. Então essa emenda está dentro da MP, porque às vezes o governo ele veta alguns pontos, não? Não, ele não vetou não, inclusive foi aprovado por unanimidade, justiça seja feita. Todo mundo entendeu a necessidade do momento, que realmente é gritante, e todo mundo votou pela possibilidade de... Agora precisa da iniciativa, né? Eu preciso chegar ao agente financeiro, ao banco, ao credor do crédito consignado e dizer para ele, ó, eu quero suspender com base na lei, eu quero suspender o meu pagamento por 120 dias e vai com esse dinheiro melhorar ali a sua vida, a sua mesa, ou comprar os remédios necessários, inclusive, para fazer esse enfrentamento num momento como esse. Então é um alívio, mas é um alívio importante porque, inclusive, foi uma solicitação até pela internet. Foi um aposentado lá de Itapajé que entrou comigo no grupo do WhatsApp e me propôs, eu achei aquilo interessante, levei para Brasília e deu certo. Olha aí que coisa boa. Deputado, e a Frente Parlamentar de Energias Renováveis, como é que está lá, que é presidida pelo senhor? É aquilo que eu disse, eu acho que o Brasil é fantástico, onde não tem nada, você tem sol e tem vento. Inclusive, aqui no interior do Nordeste, no semiárido, a gente vai encontrar regiões inteiras, léguas e léguas de terra, que vocês vão encontrar cascalho, pedra, e que aquele solo não presta para a agricultura. Mas presta porque pega 330 dias por ano de sol. E à noite tem vento. E é o casamento perfeito. Quando aumenta a luminosidade, o sol, o vento diminui. À noite que o sol não existe, o vento aumenta. E você pode fazer um sistema híbrido e fazer do Nordeste o maior centro de geração elétrica do Brasil. E com isso você, inclusive, se apresentar para o mundo nessa pauta de mudança de matriz energética, porque o Brasil ainda queima carvão e ainda queima óleo diesel em algumas regiões. Então, a frente foi um sucesso no primeiro momento, 212 deputados subscreveram, né, o apoio à frente, e a frente vai fazer uma pauta legislativa para destravar, né, tudo aquilo que possa ser contrário ao estímulo à energia renovável. Inclusive cobrança de imposto. Aqui no Ceará estão cobrando ICMS do pequeno produtor de energia. Isso é um absurdo. Aquele que tem uma placa em casa para atender às demandas da sua casa, aquele que tem uma placa porque tem uma padaria e vai lá botar o forno da padaria, não tem sentido ele não estando usando o fio da rua, ter que pagar o ICMS pelo fio que ele não está usando. Então, para tentar aqui explicar melhor, essa frente daí pode gerar alguns projetos que podem vir à lei, é isso? E nós estamos trabalhando já numa pauta, inclusive o primeiro ponto da pauta é a regulamentação do micro e do mini gerador, da geração distribuída, o mini pequeno produtor, para estipular a potência do que ele produz e a abrangência do que ele quer produzir. Se é um sítio, se é uma casa, se é uma pequena propriedade rural,
né, ele vai estar ali com isenção com relação aos impostos para ter o estímulo para isso. Se ele é um grande produtor e vai para o Mercado Livre vender energia, aí não, aí ele vai pagar, né, por essa. Você nem pode fazer o Robin Hood ao contrário, né, pegar o grande para se beneficiar da ausência da lei que abrange o pequeno, e nem você pode penalizar o pequeno para pagar a conta do grande. Então, diante disso, a gente precisa normatizar. Eu sou daqueles que acham que é melhor ter lei do que não ter nenhuma. E normatizando, você vai dar isenção para o pequeno, que no Ceará nós temos quase 15 mil pequenos produtores de energia solar, e que a gente pode expandir isso aí para 50 mil, 100 mil. O nosso mercado é um mercado que você pode, em 5 anos, gerar 1 milhão e 200 mil empregos. Eu, com emenda minha em 2015, quando eu fui lá relator do orçamento, nós criamos o curso de manutenção e instalação de energia fotovoltaica no IFCE da Caucaia. Olha que bacana. Uma emenda do deputado Danilo Forte criando um curso de manutenção e instalação de energia solar. De lá para cá, todos os meninos que terminaram esse curso saíram de lá empregados. Muitos deles não saíram nem do curso. Não deu nem tempo de terminar. E alguns deles hoje já são empresários vendendo painéis solares aí pelo interior do Nordeste. E hoje o IFCE no estado do Ceará já tem 12 cursos desses. Ou seja, nós começamos na Caucaia com emenda parlamentar. Está vendo como emenda parlamentar? Inspirou, né? Nem toda a vida é ruim. E isso está gerando emprego e oportunidade para uma geração inteira. Exato. Existe um estudo, inclusive, que nós podemos chegar a 1 milhão e 200 mil empregos se a gente conseguir multiplicar essa energia renovável que hoje está na faixa de 12% da produção nacional para chegar a 50%. Certo. Deputado, esse formato misto, né, de energia do vento e energia do sol, é para o pequeno produtor ou abrangeria também grandes empresas? Esse modelo híbrido é mais para empresa de porte médio para grande. Certo. Porque ele vai fazer uma geração combinada, inclusive para vender no mercado. Então, por exemplo, um grande consumidor no Rio Grande do Sul, ele pode comprar energia gerada no Ceará desde que a gente tenha a linha de transmissão. Tanto é que o momento que eu fui mais aplaudido no meu discurso de instalação da Frente das Energias Renováveis foi quando eu disse para o ministro Bento, o ministro das Minas e Energia, que nós não estávamos ali para pedir emenda, não estávamos ali para pedir subsídio. A gente só quer legalizar o setor, né? Criar uma legislação que proteja o segmento e as linhas de transmissão reversa. Ou seja, você pegar a energia do Nordeste e levar para o grande centro consumidor do país, que é o Sul e o Sudeste. Em vez de trazer a energia de lá para cá, a gente leva daqui para lá e isso vai dar renda. Em todas as cidades que tem produção de energia renovável, há uma melhora significativa do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, variando de 12% a 25%. Olha que bacana. Legal. E o que a gente precisa é destravar. Para você ter uma ideia, o Estado do Ceará ainda está pagando um preço muito caro pela burocracia. O Rio Grande do Norte é 1/3 do tamanho geográfico do Ceará e produz 3 vezes mais energia renovável, energia limpa do que o Ceará. E o Ceará já foi destaque nacional, já foi mais forte. Foi o né? primeiro, um dos primeiros que começou a produzir em escala energia eólica. Então nós não podemos perder essa oportunidade. Tá certo. Deputado, a gente vai ter outras oportunidades para, de repente, até já falar dos frutos, né, dessa iniciativa, porque o programa está indo para a reta final e eu queria falar um pouquinho da sua vida partidária. Como é que está o PSDB no Ceará, em Fortaleza? Como é que o senhor vê o partido em 2022? Eu vim para o PSDB para ser oposição ao projeto político do Ceará, né, que tem uma hegemonia da família Ferreira Gomes, e eu sou contra a oligarquia. Eu sou contra a ditadura, eu sou contra a oligarquia. Eu sou um democrata por convicção. Eu nasci para lutar pela democracia e sempre estou nessa toada. E o poder muito fechado no Estado, muito dominado por uma só família, e eu fiz essa opção. Infelizmente, o que a gente percebeu na última eleição é que o PSDB está se aproximando desse núcleo de poder. E, a continuar dessa forma, não vai como atender a demanda, principalmente das pessoas que disputaram a eleição. Pensa como eu, Roberto Pessoa, Raimundo Gomes de Matos, Fernanda Pessoa, o Nelinho, né? São políticos, deputados estaduais, deputado federal. O senhor está falando de uma revoada dos tucanos? Não, eu estou falando de um descontentamento. Que poderá se desdobrar numa saída do partido? Que poderá se desdobrar numa construção de uma oposição de fato. Porque no Ceará a política está tão ruim que está difícil até fazer oposição. E o único espaço que tem aberto
para você adentrar na política é pela oposição. Só entra pelo lado do governo quem está dentro do governo. Então já está na política. Então a renovação ela se dá historicamente pela oposição. E no Estado do Ceará a gente precisa aglutinar todas essas forças de oposição dentro de um projeto que dê abertura para esses novos segmentos que querem adentrar na política, para um projeto que destrave o Estado, para o Estado voltar a crescer economicamente, a gerar emprego, e que não fique privilegiando apenas os empresários amigos do rei. Um Estado que possa, inclusive, pulverizar esse desenvolvimento. Eu sou de um tempo, Reinaldo, que o Ceará tinha 88 usinas de algodão. Os municípios geravam riqueza. Itapajé, a minha terra, tinha 2 usinas de algodão com um movimento frenético na época da produção. Eu tinha 56 beneficiadores de caju, de castanha de caju. E tinha indústria de mamona, tinha indústria de cana de carnaúba. Tudo isso acabou. Tudo isso acabou. O Estado do Ceará hoje tem aqui o complexo industrial do Porto do Pecém. Você não encontra uma empresa de cearense lá. É tudo empresa de fora. Então, quer dizer, cadê a nossa a capacidade de trabalho, a genialidade do cearense? Porque nós temos muitas empresas fantásticas. Nós temos aí a Casa do Vento, produzindo a maior produtora de energia eólica do Brasil. Nós temos a Brisanet, um dos maiores provedores de TI do Brasil. Nós temos os melhores alunos do ITA, nós temos os melhores alunos do IME. E cadê esse povo? Está faltando uma articulação, então, nesse sentido? Está faltando o Ceará se reencontrar com os cearenses. Está faltando a gente se estimular a nossa produção local. Está faltando a gente ter uma pauta voltada para o nosso Estado. Né? E não ter uma pauta exclusivamente arrecadatória que acaba com as empresas cearenses. Porque as empresas de fora têm subsídio. As empresas de fora têm isenção, têm contribuição do Estado, desde o terreno para se instalar até os CMS daqui a 20, 30 anos. Agora as empresas locais não. São sacrificadas. Por quê? Porque tem uma filosofia de governo que não deixa germinar aquilo que nós temos de mais importante que o cearense tem, que é a criatividade e a resiliência, a capacidade de sobreviver às adversidades. Então eu acho que o Ceará precisa de um projeto político próprio e precisa que a gente consiga unir todas as pessoas que estão nesse segmento, que apostam na renovação, para fazer uma mudança. Mas isso é um raciocínio do senhor ou é uma bandeira do partido ao qual o senhor acabou de fazer umas críticas, já que está meio governo? Eu fui para o PSDB pensando que era um sentimento partidário, né? Mas infelizmente a gente viu na eleição agora de Fortaleza que não é. Então, diante disso, eu quero que esse sentimento seja pulverizado, né, por diversas forças. Eu acho que ninguém quer. Na política você não pode ter um monopólio da razão. Na política você tem que compartilhar o máximo possível e unir os grupos que vão se somando dentro daquela linha programática. Então, por isso é que os partidos eram para isso. Infelizmente viraram o balcão de negócio. Mas os partidos eram para fazer o alinhamento político e ideológico e, diante de um posicionamento político e ideológico, levar as bandeiras daquele grupo para a disputa eleitoral. O PSDB, o senhor falou que o Ceará precisa se reencontrar com os cearenses. O PSDB também precisa se reencontrar? Muito. Inclusive, esse debate é nacional. Eu acho que nós precisamos saber o que é que a gente quer da política e como a gente quer fazer a política. Eu acho que esse é um debate que precisa estar muito claro hoje em dia. Está faltando debates dentro da política de questões programáticas, né, de filosofia política. Né, isso tudo está muito marginalizado. Hoje, desculpa a expressão, mas o balcão de negócio tomou conta do processo. Né? E até mesmo quem se dizia, né, algoz da corrupção, né, tem momentos aí que a gente está vendo num compartilhamento, numa proximidade muito grande, inclusive com questões contraditórias com o discurso inicial. Então eu acho que a gente precisa fazer esse questionamento e buscar, infelizmente, a academia se afastou muito disso. Né? Eu fui criado na universidade, tá? Você falou no começo do programa,
né? Eu participei da reconstrução da democracia no Brasil, lutando na União Nacional dos Estudantes. E naquela época o debate político era muito vivo dentro da universidade. Tá certo. Hoje a universidade diminuiu muito esse debate político, mas a gente espera que você possa encontrar em todos os segmentos da sociedade gente que queira contribuir nessa nova Constituição. Tá certo, deputado federal Danilo Forte, prazer tê-lo aqui. Os nossos agradecimentos, as suas rápidas despedidas. Eu que lhe agradeço, eu parabenizo, né, a TV Otimista por fazer um programa de debate. É difícil você ter um espaço de tempo tão grande na televisão brasileira para fazer um programa de debate sobre a política e vamos estimular e ouvir o contraditório, né? Porque é muito ruim quando você só tem uma informação. Okay. Quando você tem um monopólio da informação, é ruim. Então, eu acho que a TV Otimista chega em boa hora para contribuir para a democracia cearense. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado. E assim, chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos, o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Um abraço.